Vamos lá? Doutor Jamil, e aí? Salve, meu cara. Salve. Bom, boa noite a todas e todos. Mais uma vez, obrigado por acompanhar a nossa programação aqui do FLI Araxá. E a gente pede sempre para as pessoas que fotografam, se postarem, marque a gente lá no FLI Araxá, convoque os amigos para essa atividade tão importante dessa cidade, também muito importante em termos de sua história, de seus valores. E ninguém menos aqui para a gente poder conversar que o Jamil, que veio diretamente de Dnepr para o Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos refugiados, enfim, né, tendo essa pegada, como isso é importante, né, no Brasil. O Jamil, que tem toda uma experiência internacional, talvez um outro olhar. Eu estava comentando agora com ele que eu cheguei ontem de Lisboa, e o quanto recebi um impacto tão grande da comunidade africana em Lisboa, sobretudo da comunidade cabo-verdiana, que é um número muito grande, né? Não sei se vocês conhecem Cabo Verde. Cabo Verde é formado por ilhas, são 10 ilhas, 9 dessas ilhas são habitáveis, uma população de 500 mil pessoas, ou seja, 5 rocinhas no Rio de Janeiro habitam Cabo Verde, e 1.100.000 fora de Cabo Verde, né? Então, Portugal absorve bastante essa população africana, fora angolanos, guineenses, né? O pessoal da Guiné. Então, eu percebi o quanto ainda esse olhar... eles não são exatamente refugiados, eles são imigrantes. Um assunto também que vai passar por aqui. Antes, eu queria que você se apresentasse um pouco, mas só destacar que eu e Jamil somos embaixadores de uma organização sediada em São Paulo, que trabalha exatamente com a questão dos refugiados. Então, nós e um grupo, mais uns 10 pessoas, Paola Oliveira, Paulo Lins, assim, um grupo que colaboramos com a nossa presença, com visualizações, algumas coisas que eu escrevo para a Folha também, eu escrevo sobre essa questão, porque é tão imbricada essa pauta, né? Imaginar uma pessoa que vem de um outro país, não fala a língua, né? A cultura, às vezes, impacta, e quando essa pessoa ainda é negra, esse impacto e violência é ainda muito maior, né? Então, é um pouco desse aspecto que a gente, lá na ADOS, a gente, geralmente, nos nossos encontros, a gente conversa sobre isso, né? O quanto a gente pode acolher as pessoas de qualquer lugar do mundo. É como se o mundo... As pessoas dividiram o mundo, né? Então, criaram uma espécie de um portão, onde tem um porteiro que tem a chave. Não, você não pode vir para cá. Isso aqui não é para você. O quanto a gente precisa derrubar esses muros também. Vamos falar um pouquinho desses muros. Não os muros construídos naquele que o Trump quis fazer, né? Mas eu falo dos muros mesmo da nossa mente, poluída de preconceito, poluída de racismo, poluída de misoginia, sabe? São muitas poluições, mas que é o processo civilizatório de dominação do outro, né? E o Brasil passou por isso desde 1500, né? A Carta de Caminhas é uma carta cá para nós, né? Que merece uma revisão histórica. Mas vou deixar aqui o nosso convidado. Jamil, muito obrigado. Obrigado por ter me convidado para participar desse papo com você. Então, muito obrigado você pela presença aqui. Sinceramente, quando soube que era você, eu até fui estudar mais, fui refazer o que eu ia dizer. E é muito complicado fazer uma mesa depois do Eugênio Butti e o Sérgio Abranches. Mas vamos lá, vamos tentar. Queria também agradecer o Afonso por tudo isso aqui que existe, e a equipe dele, absolutamente profissionais. E antes de começar, Eu queria que fizesse uma pequena apresentação, porque é importante o teu trabalho feito no exterior, sobretudo, né, em grandes veículos de comunicação
no mundo. Tem razão. Eu digo que eu sou neto de imigrantes e pai de imigrantes. Né? Meus filhos são imigrantes e eu sou imigrante, ou pelo menos sou neto de um imigrante. Eu trabalho em Genebra há 23 anos e escrevo para alguns meios aqui no Brasil, mas também para alguns fora, sempre tentando olhar a questão da diplomacia ou da política externa como política pública. Assim como é a política de saúde, a educação, a política externa não é algo distante nosso. Ela faz parte do que é a política pública. E antes de começar, de fato, a falar dos muros físicos, mentais, da questão dos refugiados, claro, vamos lembrar aqui o Zé Celso, como ele derrubou muros na arte e na sociedade brasileira. Então, é absolutamente fundamental. E antes de começar, eu queria que vocês assistissem a um vídeo bem pequenininho, 2 minutos, e depois eu vou explicar por que eu estou mostrando esse vídeo. Bom, esse aí é o Rostropovich, que quando cai o muro de Berlim, pega o violoncelo dele, vai até o muro, coloca ali, faz a sua homenagem à queda do muro. E ele e vários outros dizem de uma forma muito clara naquele momento: nunca mais ao muro da vergonha. E de fato, nunca nós estivemos tão conectados como nós estamos hoje. Nunca foi tão barato falar com a pessoa que você ama, que mora do outro lado das montanhas. Nunca foi tão fácil e, ao mesmo tempo, tão superficial viajar. Mas nunca construímos tantos muros como nos últimos 20 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, existiam 7 muros em fronteiras nacionais. No final da Guerra Fria, Tom, existiam 15 muros em fronteiras nacionais. Em 2019, existiam 77 muros. Em 2020, desde 2020, nós construímos mais muros, mais quilômetros de muros, que em qualquer outro momento da história. 26 mil quilômetros de muros foram construídos nos últimos 20 anos. Saiu em 2017 um relatório muito impressionante mostrando que, além desses 26 mil quilômetros, outros projetos estavam sendo já elaborados, que no total somariam 40 mil quilômetros de muros da volta ao planeta. Os muros, certamente, são obras físicas. Eles mudam a paisagem. Eles fazem sombra onde ela não existia. Uma das poucas obras que dá para ver do espaço é a Grande Muralha da China. Mas o seu poder, o poder do muro, não vem das pedras que são colocadas empilhadas umas sobre as outras, nem do cartaz que é colocado, eu já vi em vários locais isso, dizendo que se você saltar aquele muro, prisão perpétua, etc, etc. O muro, ele constrói uma realidade física, mas acima de tudo, ele ergue uma nova realidade mental. Os alemães, eles têm uma expressão para isso. Mauer im Kopf. O muro na cabeça. O muro nas mentes.
E, de fato, o Muro de Berlim caiu há 30 anos e ainda hoje essa divisão na cabeça dos alemães é muito presente. E aí, até aproveitando que o Sérgio falava logo antes nessa palestra, num momento marcado por incertezas, dúvidas, guerras, pandemias, desinformação, transformação tecnológica, o muro cumpre a mitologia de uma suposta estabilidade. Ele é massivo, firme, permanente aos iludidos. Ele é silencioso aos surdos. Impossível de ser deslocado ou flexibilizado. Ele traz conforto mental, tranquilidade, ordem e disciplina. É a vitória da engenharia e as suas certezas matemáticas contra o caos da vida humana. Ao cruzar várias centenas, eu diria, de quilômetros e de vários muros nesses últimos anos, e também é algo que eu tentei colocar nesse livro aqui no Caminho do Abraão, eu cheguei à constatação de que os muros não são construídos para garantir segurança. Eles são erguidos para criar a sensação de segurança. O que, obviamente, é muito diferente. São atos, no fundo, populistas, bradados por charlatães, vendedores de ilusão. Em muitas situações, as suas construções não satisfazem nem a um objetivo geopolítico, nem a um objetivo militar e nem a um objetivo econômico. Os muros, no fundo, revelam o estado psíquico de uma sociedade. Se oficialmente eles são erguidos contra bárbaros, imigrantes, terroristas, drogas, armas, o que eu acho que eu reparei nessas viagens é que, acima de tudo, eles são construídos contra a ansiedade, contra o medo e contra o diferente. O objetivo central do muro não está fora do muro, está dentro. É ali que cai a sombra. É dentro do muro que cai a sombra. E por séculos, qualquer um aqui que tenha viajado sabe que qualquer cidade europeia tem o seu muro preservado, alguns nem tanto. E alguns são até patrimônio da humanidade, protegido pela Unesco. O que para mim é uma enorme incoerência. Um muro protegido por uma entidade que representa a burocratização da utopia. ONU, Unesco, etc. Eu moro ao lado de um muro medieval. E sempre que eu passo por ele, tento andar leve, reduzir o passo e tentar escutar se ele tem alguma história para me contar. Vindo para cá, eu vi uma placa perto de um trilho de trem, aqui em Minas, que dizia: pare, olhe e escute. Eu acho que se a gente escutar bem, no fundo, tem algo fascinante sobre a contradição desses muros e o que eles trazem em si mesmos. De um lado, eles escondem quem está supostamente protegido por aquelas pedras. Mas quanto mais alto, mais eles desnudam e mostram naquelas sombras os medos mais secretos daquela sociedade. O muro é essencialmente um reconhecimento das nossas vulnerabilidades, incoerências e injustiças. E tem muito motivo para construir muro. Tem muro para impedir a entrada de seres humanos em busca de liberdade. E tem muro para impedir que aquelas pessoas descubram que existe liberdade fora. Mas todos eles têm o mesmo cimento: a legitimação institucional da diferença, que é aquilo que a gente falava. A sombra que eles produzem é feita da mesma escuridão, a intolerância. E eu queria terminar essa breve introdução lembrando daquele filme do Buñuel, do Anjo Exterminador. Até hoje eu me lembro quando passaram isso na escola, aquela mistura de desconforto e fascínio, né, que aquele filme trazia. E para quem não conhece, as pessoas ali saem de uma festa, estão numa festa, e eles se encontram numa sala fechada. Eles buscam uma saída,
a uma trama, a um suicídio. O grupo, que é obviamente a sociedade, chega a um ponto muito baixo, presos naquelas paredes. Até que um deles encontra uma saída e se descobre que os muros apenas existiam na cabeça daquelas pessoas. Mauer im Kopf, como dizem os alemães. O muro nas mentes. A construção e destruição dos muros sempre estiveram presentes na história da humanidade. E ao percorrer esses diversos muros, eu tentei sempre descobrir a história daqueles que desafiaram a engenharia política. E parece, e eu acho que essa, pelo menos, é a minha conclusão desses anos, que parece que quanto maior o muro, quanto mais robusto o muro, quanto mais impenetrável o muro, maior a coragem daqueles que se propõem derrubá-la. E aí eu questiono a todos nós aqui. Diante dessa proliferação de muros, qual é o tamanho da nossa coragem? Maravilha. Podia ir mais na introdução. Essa introdução é ótima, né? Já resolvi. E, Jamil, quando a gente pensa, quer dizer, a gente está falando de 8 bilhões de pessoas num planeta, uma dimensão que a gente teve muito mais proximidade nesse período da pandemia, né? Imaginar que todos confinados, ou seja, pelo menos quase 6 bilhões de pessoas confinadas no mundo, e ao mesmo tempo, tem gente que já é confinado mesmo sem a pandemia, né? Vamos trazer para o Brasil, e assim, vamos trazer para uma grande metrópole, que é a cidade de São Paulo, por exemplo. Você anda na cidade de São Paulo, você vê grupos numerosos de pessoas refugiadas, né, completamente nesse muro que você está falando. Quer dizer, não existe um muro físico para ela, mas há um muro, uma limitação natural, onde ela sabe que não pode ultrapassar. Por que não pode ultrapassar? Porque os limitadores sociais, entre aspas, né, os reguladores da sociedade, os homens do bem, né, criam um sistema que você não pode dar um passo adiante. Quer dizer, nós temos hoje 10% da população vivendo em favelas. São 20 e poucos milhões de pessoas vivendo em favelas hoje. Nada mais murável do que uma favela, né? O quanto você vai confinando no sentido, né, com um discurso de moralidade, com um discurso de proteção, populações que você não quer conviver com elas, né? Então, me parece que, quando você fala nessa questão dos muros, passa muito essa ideia, né? Assim, eu não quero conviver contigo e eu crio sistemas, leis, né? E aí você fala, não, se passar aqui é prisão perpétua, né? E, enfim, por aí afora. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco, trazendo para a nossa seara aqui, né? Para o nosso umbigo, o quanto dessa hipocrisia social, porque ao mesmo tempo que a gente fala de refugiados, ou seja, pessoas de outros países, acho que São Paulo tem mais de 50, 60 países dentro da cidade de São Paulo. Muitos vieram como refugiados, outros já estão na categoria de imigrantes, mas o quanto isso também impacta nesse meio social, né? Então, você que viajou tem também uma visão de fora, que essa visão de fora é muito importante nesse aspecto, a gente entender um pouco do nosso processo, de como a gente olha esse outro que vem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses dois olhares que você tem, esse olhar de fora para dentro e desse olhar de dentro para fora. E o quanto essa população só tende a crescer, né? Só tende a crescer. Só para a gente colocar em números, em 2023, pela primeira vez, o mundo tem mais de 100 milhões de refugiados.
É a primeira vez que isso acontece, são mais de 100 milhões de pessoas saindo ou fugindo de morte, da tortura, de repressão, mas também de mudanças climáticas, como o senhor está falando, e tantos outros problemas. Agora, eu vou contar uma historinha, porque eu acho que foi muito revelador o que aconteceu há alguns anos. Vocês se lembram todos da crise de refugiados dos sírios, né? Os sírios. E aí o que eu fiz foi ir até onde dava para ir, perto da Síria, no caso, no território turco, e fazer o trajeto com todos eles até a Alemanha. Foram várias semanas, foi um percurso bastante longo. E ao longo daquelas matérias, eu trabalhava no Estadão na época, fui escrevendo várias matérias sobre aquele percurso todo, primeiro na Turquia, depois na Grécia, depois na Sérvia, etc., país por país. Todos eles com muitos muros. E havia uma comoção muito grande no Brasil em relação ao destino dos sírios. E não é para não ter a comoção, não é uma crítica à comoção. E aí o jornal me disse, olha, o pessoal está muito comovido aqui, a gente queria fazer queria que você mandasse uma listinha das entidades para onde a gente podia fazer doações. Eu falei, claro, pode deixar. Aí eu fiz uma listinha. 1, Associação dos Bolivianos em São Paulo. 2, Associação dos Angolanos no Rio de Janeiro. Né? E fui colocando todos. Né? Aí a pessoa me ligou e falou, você não entendeu. Eu falei, entendi, claro que eu entendi. É que eu estou dizendo que a gente tem os nossos sírios. Não estou dizendo que nós não precisamos ajudar os sírios, mas nós temos os nossos sírios. Eles chamam haitianos, bolivianos, etc. E a própria população doméstica que é absolutamente excluída. Então, que hipocrisia é essa? Que queremos fazer doações aos sírios quando você salta o corpo que está no chão para não ver. Então, insisto, não estou dizendo aqui que os sírios não mereçam. Metade da minha família é síria. Se eu continuar falando assim, eu vou ser deserdado. Mas, enfim... eu não... Ganhar achar. Mas esse comportamento é muito revelador. Né? É muito revelador. Jamil, não queria te cortar, mas só para emendar o assunto, você viu aí agora os bilionários no fundo do mar. Né? Então, enquanto a comoção mundial em torno, né, de 6 pessoas, se eu não me engano, né, para ver o Titanic. O Titanic já está tão filmado no fundo do mar que você pode ver em qualquer lugar, de dentro de casa. Mas, assim, a aventura de pagar $250 mil, aquela coisa toda, e uma embarcação de pessoas se refugiando, que naufragou, não teve qualquer repercussão mundial. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando, e no caso desses refugiados no Mediterrâneo, é muito dramático, porque existe um muro no Mediterrâneo absolutamente militarizado. Né? Então, a OTAN, a OTAN, a União Europeia, com a sua agência, por exemplo, de fronteiras, que chama Frontex, militarizou, basicamente, o mar Mediterrâneo, que virou um grande cemitério. Mas disso ninguém toca. Não é só nisso que ninguém toca. A cada ano, a ONU faz um apelo global para ajudar crises humanitárias pelo mundo. Aí você vai lá e vê, no final do ano, quanto que eles conseguiram arrecadar para a crise haitiana? 14%. Quanto que eles conseguiram para o Sudão do Sul? Às vezes nem 10%. Aí você pergunta, e quanto que arrecadou para a Ucrânia? 200%. Ué. Então é seletivo? É seletivo. Permanentemente seletivo. Então, aí eu insisto, não é dizer que os ucranianos não estão sofrendo. Sim, eles estão sofrendo. Não é dizer que os sírios não sofreram naquele momento. Sim, e esse livro, basicamente, é a história de uma refugiada síria, saindo da Síria. Mas tudo isso tem que ser colocado nesse contexto. Um outro dado que é muito impressionante, os europeus odeiam que a gente fale sobre isso, os países ricos abrigam menos de 20% dos refugiados do mundo. Grande parte dos refugiados está em outro país pobre, não está num país rico. Então, aquela ideia, vai ser uma invasão completa. Sim, pergunta para os paquistaneses, para os iranianos, para o Líbano. Imagina, o Líbano, um país de 4 milhões de habitantes, com a crise na Síria, passou para 5 milhões. É o equivalente do Brasil ganhar 50 milhões de habitantes. Então, calma aí.
E o problema é na Europa. Então, quando a gente coloca essa perspectiva, a gente fala, bom, então tá, a solidariedade não está vindo daqueles que mais têm. Mais uma vez, a solidariedade vem daqueles, claro, que são os vizinhos, para onde aquelas pessoas chegam. Tem várias histórias muito impressionantes dessas viagens que eu fiz, mas duas delas me mexeram muito. Uma delas é justamente nessa viagem com os sírios. Quando chegou na Sérvia, a Sérvia era o último país fora da União Europeia antes de entrar na União Europeia. A próxima era a Hungria. E aí o que fizeram os húngaros? Tiraram todos os trens que ligavam para a Sérvia para dificultar os sírios de chegar até Budapeste. Os sírios falaram, um abraço, sem problema nenhum, a gente anda. Né? Então, não tem trem, a gente anda. E como não tinha trem, e como o trilho do trem ia para Budapeste, então eles andaram pelo trilho do trem, né, até chegar em Budapeste. Eu fiz um trajeto com eles e, de repente, eu vi uma cena que eu fiquei em choque. Era uma velhinha, uma senhora, que devia ter pelo menos 80, 85 anos, numa cadeira de roda. Imagine essa cena, um trilho de trem e uma família levando aquela senhora espigão por espigão. Um por um. E eles se alternavam. Né? Às vezes ia um neto, às vezes ia o outro, o filho, etc. E eles viram que eu fiquei em choque, porque eles estavam fazendo isso por provavelmente 40, 50 quilômetros. Imagina a coluna da senhora, né? Ponto por ponto. Na hora que eles me olharam, que eu estava em choque, um deles parou e falou assim, family. Que mais você disseram tudo, né? Que mais você diz? Né? E você estava falando agora de senhoras, quer dizer, a gente fica também imaginando crianças, né? Pessoas com alguma portabilidade de deficiência nesse contexto. Senhoras, você já se referiu. Eu me lembro que eu estava no Congo e eu fiquei um período de 3 anos em Angola e morei no Zaire, ali no município do Soio. E era mais ou menos o rio Zaire, é como rio Niterói. Então a gente atravessa de barco e vai até o Congo. E era muito legal, porque no Congo, dentro das comunidades, eles tinham, alguém fazia comida, tinha bebida, e tinha bebiam uma cerveja de maçã e outra cerveja de banana, né, que adorava muito, uma cerveja bem artesanal deles, né? E eu fui lá umas 3 vezes, e uma vez nós tivemos que sair voados, porque as guerras intestinas. Mas eu me lembro que a dona dessa barraca que eu estava, ela me pegou pelo braço assim, tipo assim, numa grande intimidade, assim, se eu não queria trazer a filha e o filho dela para o Brasil, por causa das guerras. Porque, além de tudo, as pessoas eram sequestradas para as guerras, como aconteceu em Angola. Né? Angola, 30 e poucos anos de guerra, ninguém sabia mais quem atirava. Você estava atirando no teu pai, no irmão, porque alguém chegava à sua casa, sequestrava quem tivesse e levava para a guerra. Depois passava a outra força, né, e sequestrava mais quem estava. Então você botava o irmão para guerrear com o irmão. Então, até o nível de desconfiança, fiquei em Angola em 2009 e 2011, o nível de desconfiança era enorme entre as pessoas. Você não podia encarar muito uma pessoa em Angola, assim. E essa pessoa, ela, tipo assim, né? Você não consegue levar os meus filhos para eles saírem desse inferno, eles vão morrer aqui ou vão para a guerra, e vão morrer também na guerra, né? Tom, eu tenho uma história muito pessoal com essa questão. Talvez alguns de vocês possam se lembrar. Uma vez eu escrevi uma carta para um deputado que foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Eu contei uma partezinha muito pequena ali, mas já que você tocou nesse assunto, eu acho que eu vou... eu estava na Etiópia e fazendo uma reportagem sobre AIDS.
E eu estava visitando um hospital que ficava no interior da Etiópia. Para você ter ideia, nem a palavra AIDS podia ser colocada, o tabu era tão grande que aquele era um hospital que só tratava de pessoas portadoras do vírus, mas ele não tinha nenhum local do hospital aquilo ali. E eu estava esperando para falar com o diretor do hospital, e estava fora, e aí tinham duas meninas pequenas, 13, 14 anos, brincando. Claro, me viram, eu completamente deslocado, né, daquela situação, elas pensaram, o que esse rapaz está fazendo aqui? E se aproximaram. Perguntaram meu nome, foi uma conversa de poucos minutos. Perguntaram meu nome, não entenderam. Eu tinha um cartão, naquela época que a gente tinha cartão de visita, não sei porque eu estava com cartão de visita, enfim, aquelas coisas. Eu mostrei para uma delas, é assim que escreve meu nome. E uma delas falou, posso ficar? Pode. Aí o diretor chamou, eu fui, acabou a entrevista, não olhei para elas, não olhei se elas estavam ali. Voltei, fiz a reportagem, etc. E alguns meses depois, eu já em Genebra, na Suíça, abro a caixa de correio, tinha um envelope, aquele envelope pobre, com aquele papel, sabe, muito fino, com uma letra de criança, da Etiópia. Falei, eu não conheço ninguém da Etiópia, como é que tem uma carta aqui da Etiópia? E eu virei do outro lado e era para mim mesmo. E eu abri a carta e era uma carta absolutamente emocionante daquela menina dizendo, olha, talvez você não se lembre de mim, eu era a garota que estava na frente do hospital, minha mãe estava internada, ela morreu, meu pai já tinha morrido, meus irmãos me abandonaram e um outro irmão foi para uma das guerras, ali perto, no caso, e também foi assassinado, eu estou sozinha. E eu estou pegando o último dinheiro que eu tenho para comprar papel, envelope e o selo para te mandar essa carta. Você é a única pessoa fora desse país que eu conheço, que eu tenho endereço, e, por favor, me tire daqui. Eu caso, era uma carta, uma mistura de infantil, desespero e muita maturidade, no fundo, né? Dizendo, eu sei cozinhar, eu posso cuidar da sua casa. Era uma carta de desespero total. Aí você fica pensando o que leva, qual o tamanho do desespero de uma menina escrever uma carta se oferecendo para alguém que ela não conhece para sair daquele inferno. E eu me lembro dessa imagem também na Turquia, perguntando para os pais que estavam entrando nesses barcos com os filhos, com coletes salva-vidas que eram fraudados, eles não tinham nada dentro, porque os traficantes vendiam colete sem o isopor dentro. Você imagina isso? Ou seja, eles estavam de coletes que afundariam com eles e não salvariam. E eu perguntei para quem é árabe talvez saiba, não existe na cultura árabe a natação. O esporte natação é muito pouco desenvolvido, portanto as crianças não sabem nadar, não se aprende na escola, etc. E eles estavam pegando botes sem salva-vidas, cruzando o mar, com pessoas que não sabiam nadar. E eu lembro de perguntar para um pai, você não tem medo? E ele falou, se eu tenho a coragem de entrar num barco com os meus filhos, que nem eles sabem nadar, é porque em terra é mais perigoso do que aquele mar. Aí você fala, ok. Eugênio, você falou de essa menina, né, que te mandou essa correspondência. Passa um filme assim na nossa cabeça quando a gente tem um relato desse, né? Eu fico imaginando a relíquia que você tem em casa, que é essa correspondência imagina a caligrafia, né? Lendo os textos do Lima Barreto na Biblioteca Nacional, parece que ele estava em transe, né? Escrevendo aqueles textos em transe. Mas me lembrou de um relato do século XIX, de um escravizado, que ele falando, ele tinha sido preso,
e que, quando ele foi comprado, foi o maior alívio para ele, porque ele chegou 46 dias depois de embarcado e tinha passado quase um ano no armazém, esperando a embarcação, porque o que acontecia? Você vê, tinha um mercador e ele fazia várias viagens. Então, ele vinha da África, país como Angola, enfim, vinha até o país, fazia diversos negócios aqui, para depois ele voltar e buscar quem estava lá esperando ele. Então, esse camarada, ele conta a história dele toda, ele fez uma espécie de percurso, né, territorial de onde ele tinha sido capturado, até chegar e dizer que no meio do caminho iam revendendo. Tinha entrepostos no meio do caminho e cada um marcava a sua peça, o camarada de uma maneira. Então, a partir daqui, você é de fulano, é de ciclano, até chegar. E o que eu queria dizer é assim, ele chegava aqui tão desumanizado que o ato de alguém comprá-lo era um porto. Eu não sei o que eu vou passar lá, mas eu sei onde eu vou ficar. Eu sei aonde estou. E alguém estava falando hoje de adinkras, né? Que são esses símbolos que vocês estão vendo, que a gente adotou na FLI. Se vocês perceberem, a cidade toda ela é marcada pelos adinkras. Toda a cidade. Essas grades de ferro todas, percebam isso. Percebam isso. É adinkra puro. E os adinkras contam histórias que vocês não têm a menor ideia, porque isso é uma linguagem. Adinkra é uma linguagem. Então, eles podem falar de quilombos que existem em algum lugar, eles podem falar de como eu cheguei até ali. Então, quem olha, o negro que olha aquilo ali, ele se comunica com o outro. Então, a cidade inteira, qualquer cidade, eu queria que vocês prestassem atenção sobre isso. Espetacular. Eu queria, nessa questão do percurso, é muito interessante, porque mesmo, vamos dizer assim, nós que estamos conscientes de que o mar Mediterrâneo é um cemitério, etc., a gente só começa a contar as mortes desses imigrantes e refugiados no Mediterrâneo. No continente africano, não. E aí é muito impressionante, porque essas pessoas que estão migrando ou tentando chegar à Europa, elas não são da Líbia, ou da Argélia, ou do Egito. Elas são do interior do continente africano. E aí a pergunta é, como é que eles chegaram até aquela fronteira natural africana? E é uma outra história absolutamente impressionante, porque eles tiveram, e aí sim, como você disse, em cada pedaço, a cada trecho, sendo revendido. Então, sempre que você pergunta na ONU, no Acnur, quanto custa para atravessar o Mediterrâneo, né, para um imigrante, para um refugiado desse? Ah, mais ou menos 400, 500 dólares. Ok. Quanto custa? Aí você pergunta, de onde eles vêm? Do Mali, de Burkina Faso, da Nigéria, etc. Calma aí. E como é que eles chegaram até lá? Ah, eles gastaram mais 10 mil dólares. Ah, então aquilo ali era só o final da viagem. E aí você descobre histórias absolutamente fascinantes da resistência e da persistência em chegar. Porque quem chegou, o Sérgio está falando da sobrevivência, quem chegou ao mar Mediterrâneo para entrar naquele bote já é o sobrevivente de uma viagem de meses que ele saiu lá do interior da cidade dele. E aí tem histórias impressionantes. Nesse livro que eu fiz, tem uma personagem... que vai lançar depois, vai ter autógrafo depois dessa mesa aqui. Esse livro aqui é uma personagem que, na verdade, eu reuni nela todas essas histórias. Então, ela, obviamente, todas as histórias que eu conto nesse livro, eu ouvi de fato, de alguma vítima, de algum refugiado, de alguma família. Eu coloquei todos no meu mesmo personagem. Mas uma das histórias mais impressionantes era justamente de cidades pequenas, no interior da África, que a cidade inteira se mobiliza para reunir dinheiro
para que aquele rapaz faça a viagem. Porque ele é e vai ser a salvação da cidade se ele chegar na Europa. E aí tem basicamente uma coleta de dinheiro, e eles fazem isso a cada 2 ou 3 anos só, então é de fato a grande aposta daquela cidadezinha. E aí, então, é feito essa mobilização. A morte daquela pessoa é a morte da cidade inteirinha, que se endividou para garantir que ele chegue do outro lado. Então, não é só, entre aspas, os 15 mil mortos no Mediterrâneo nos últimos 20 anos, que esse é o número, 15 mil mortos. Não são 15 mil pessoas, são 15 mil histórias de locais que mobilizaram tudo para que aquela sobrevivência acontecesse. E aí tem vários outros dramas, que aqueles que de fato chegam à Europa, e aí tem que ligar de volta para casa e dizer, olha, não tem emprego. Né? E essa esperança, a gente viaja e percebe que as pessoas, por exemplo, no Brasil, né, a pessoa vem e vai trazendo todo mundo, estabelece um chão, né, e vai trazendo as pessoas com todas as dificuldades. Eu queria passar também para o público, mas destacar uma ideia, quer dizer, que primeiro, por trás disso existe uma indústria. Tem as pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Há um mercado nisso. E quando eu falei aqui do período da escravidão, foram mais de 350 anos no Brasil, né? Pelo menos quase 5 milhões, 4 milhões e 800 mil pessoas vieram da África, das 12 milhões que saíram dos territórios africanos. Nós temos 54 países, né, africanos hoje, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas hoje que habitam essa região. Mas assim, o que essa indústria movimentou, e com todas as suas ramificações na área da igreja, na área do judiciário, como essa ferramenta se mantém até hoje, né? Quando você vê, né, ninguém sai de lá por um sopro, né? Tem que negociar com alguém, pagar com alguém, estar num navio ou na embarcação de forma clandestina e por aí vai, né? Bom, perguntas para o nosso Jamil? Vou pedir, ser bem breve, o nome e tal, para a gente poder abarcar mais gente aqui. Obrigado. Está sem voz ali, o microfone. Boa noite. Oi. Meu nome é Silmara, eu sou estudante de arquitetura. E a minha pergunta, eu vi que você ficou emocionado em alguns relatos, e a gente aqui também sente essa angústia. E aí eu queria entender para você qual que é o... Assim, eu imagino que seja muito difícil lidar com todos esses relatos, mas o que apresenta a literatura nesse sentido, né, do seu sentimento interno, de ouvir esses... qual que é o papel dela? Ela te ajuda a passar por isso, né, e aguentar psicologicamente essas situações tão pesadas? Eu não sei te responder. Eu não sei te responder pelo seguinte, eu não acho que... não sou eu que sofro. São essas pessoas que sofrem. Eu sou absolutamente privilegiado. Eu tenho um passaporte que dá acesso a tudo. Eu tenho sempre dinheiro no bolso. Eu tenho o que elas sonham em ter. Então, eu tento sempre me colocar nessa posição e de ter muita consciência de que, ok, se eu sofri por escutar essa história, etc., minha função, ou se é que a gente tem uma função, é dar voz para aquela história. Para que aquela história ganhe, ou pelo menos não seja esquecida ou não seja simplesmente ignorada. Em algumas dessas viagens, era muito impressionante como bastava ter o mínimo de dinheiro para você ter uma situação muito melhor que os demais. Esse barco que afundou, não sei se vocês sabem a história, tinha duas classes. Tinha a primeira classe e a segunda classe. A primeira classe estava
fora do barco. Aquele amontoado de gente que vocês viram. Aquela era a primeira classe. A segunda classe estava no porão. Aquelas pessoas que tinham ainda menos para pagar. Eu não sei... Muitas vezes nem alimentação, nem água. Exato. Mas tua pergunta é muito válida, porque eu já me perguntei muito como lidar com isso. E eu acho que a forma mais honesta que eu tenho é escrever e dar voz para essas pessoas. Algumas histórias, elas são, sinceramente, você pergunta se existe, se o conceito de humanidade chegou ali. É uma pergunta que eu fiz já várias vezes, em situações. Me lembro de uma, eu acho que era, agora não me lembro o país, sinceramente, mas eu lembro que eu parei num hotel, custava $3 a diária. $3 era o preço do hotel, vocês imaginam o hotel. E eu fui fazer o check-in, por favor, eu estou usando palavras nossas, mas obviamente eu fui no balcão de entrada dessa casinha e a menina que estava ali entregando a chave, ela disse, olha, é $3 à noite ou 4 se eu for junto. Aí você fala, fica com o dólar, fica, obrigado. Né? Mas sem perguntar o nome, sem saber quem eu sou, enfim, qual o tamanho do desespero, né, para você chegar numa situação dessa? Em outras situações, essas histórias elas ganhavam componentes, eu diria, quase cômicos, porque era difícil acreditar que existe, que não é alguém que te contou, é uma realidade, e eu insisto, não é uma realidade inevitável, não há inevitabilidade nisso. Essa é a outra história muito impactante para mim sempre, porque bastava o chinês chegar lá para investir porque ele precisava de tal coisa, e de repente aquelas pessoas tinham recurso. Então, não há inevitabilidade. É uma decisão política, local ou internacional, ou aí a gente pode discutir de quem é a responsabilidade. Mas num mundo, num planeta que produz alimentos para 2 planetas, como assim tem 800 milhões de famintos? Né? Perdão, só mais uma historinha. Desculpa, Tom. Essas historinhas... Desculpa, não. Numa outra viagem, que também era justamente sobre acesso a medicamento, que foi um tema que eu cobri muito, chegamos numa cidade que supostamente não tinha acesso a medicamento. Puxa, é um drama, etc. Tudo muito bem. E aí a explicação era, não tem distribuição, é muito difícil chegar lá. Ok. Aí acaba ali aquele primeiro encontro com o prefeito, etc. Isso foi no Sudão. Isso foi no Sudão. Aí a gente sai, estava eu, um intérprete, tinha um fotógrafo. A gente sai, tinha um boteco na frente. A gente entra no boteco, tinha um freezer de Coca-Cola. Falei, chega a Coca e não chega o remédio? É uma decisão política. É só uma decisão política. Né? Então, essas histórias, nessa mesma cidade aconteceu uma coisa engraçada. Tinha um cabeleireiro. Coloque entre... Né, eu estou usando palavras... Tinha um cabeleireiro. E eu, passando pelo cabeleireiro, tinha no fundo do cabeleireiro um pôster do Cafu levantando a taça da Copa do Mundo. Aí você fala, calma, como é que esse pôster chegou aqui? Né, mas o que eu quero dizer, não é uma questão de inevitabilidade, não é a questão de não há solução. Sim, mas depende, obviamente, de decisões que não cabem, obviamente, só àquela população. Outras vontades, né? E só o Noam Chomsky, que fez um belo trabalho com relação ao Timor-Leste, né? Aquela estabilidade política do Timor-Leste e a denúncia que ele fez sobre essa cortina da comunicação internacional. E é engraçado que na guerra de Timor, a Cruz Vermelha
dava fornecimento de medicamentos para as forças que eram financiadas pelos Estados Unidos e toda uma população despossuída, cada vez menores, já estava chegando em 11 anos, os soldados da guerra não tinham exatamente nada. E ele fez, então, a denúncia internacional, que quebrou um pouco disso, e depois, né, saíram de lá e foram fazer denúncia. Boa noite, tudo bom? Está ali já? Já. Eu vou tentar ser breve também. Eu também vou tentar ser breve na resposta. Primeiramente, um prazer. É muito bom ouvir você falar, assim, bom também, entre aspas, porque as histórias são muito tristes, né? A gente preferiria não ouvi-las, né? No ideal seria isso. Mas tem um ponto. Você falou justamente dessa parte de como solucionar. De uma forma leiga, muito leiga, eu queria ver se você acha que a ONU poderia ter uma voz maior, mais forte sobre isso. Porque eu, como espectadora, a gente não pode ver pessoas no Afeganistão caindo do avião e achar que isso é normal. Não é. De um país, de um sistema de governo fazer isso com a população. A gente sabe que existe uma soberania no país, mas até que ponto essa soberania pode ser em detrimento de um direito humano de vida? Porque muitas vezes aquelas pessoas não queriam sair do seu país. Então, isso eu fico muito pensando, eu falei assim, gente, até que ponto a gente pode aceitar? E eu acho que, às vezes, essas organizações que têm uma representatividade e um peso maior, deveria ter mais força. Eu falo isso também, por exemplo, o que aconteceu no Apartheid. Eu li um livro uma vez falando sobre um dos revolucionários e pessoas que lutaram naquela época, chama Biko, lutou junto com Nelson Mandela. E eles falaram uma questão... Isso mesmo. E no autor ele fala que só foi realmente destituído aquele sistema a partir de um interesse econômico, não diminuindo a luta deles, porque a luta deles foi muito importante para dar essa visibilidade. Mas, realmente, o que fez extinguir aquele sistema foi a partir de quando as relações econômicas estavam começando a ficar prejudicadas. Aí eu gostaria de ver realmente assim, o que você acha, né, dentro da sua experiência, se poderia ter esses órgãos, essas organizações mundiais, ter mais poder para trabalhar com isso, né? Obrigado. Olha, deveria ter, mas deixa eu tentar aqui colocar no contexto. A ONU é o resultado do que os países querem que ela seja, só isso. Ela não tem autonomia nenhuma para agir por vontade própria. Não existe essa possibilidade. Uma certa vez eu viajei com Ban Ki-moon, que era o secretário-geral da ONU, coreano, e no café da manhã, eu viajei, porque foi de fato uma viagem que ele foi pingando de país em país, e alguns jornalistas foram convidados para ir com ele. E num dos cafés da manhã, eu perguntei para ele, o senhor já tem o discurso de hoje? Ele falou, por que você quer meu discurso, Jamil? Eu falei, para ler, né, para fazer. Ele falou assim, meus discursos são água com água. E cada vez que eu tento colocar um pouquinho de sal, vem alguém e dá um tapa na minha mão. Esse é o secretário-geral da ONU. Ou seja, é uma instituição que, como eu até coloquei, é a burocratização da utopia, com a utopia paz perpétua. Né? Essa burocratização vem junto com ela a questão do poder. Então, a gente precisa entender que a ONU não tem essa capacidade e ela não tem essa autonomia. Agora, se a gente quer começar, voltando a falar o que o Sérgio colocou, a lidar com esse mundo que está num limite, a gente vai ter que criar novas instituições ou dar a essas instituições poderes que hoje elas não têm. O problema é que a gente vive de uma forma profunda. Ah, tá bem. Eu já vou explicar essa foto. De forma profunda, uma transformação nelas. Hoje elas não podem fazer isso. Hoje elas vivem apenas ajudando de uma forma humanitária crises específicas.
mas elas não têm esse poder de intervenção. Deveria ter. Aí é uma discussão que tem que ser travada, pelo seguinte, todas as últimas intervenções em nome dos direitos daquelas populações locais abriram caixas de Pandora que foram absolutamente desastrosas. O Afeganistão, o Iraque, a Líbia, e aí vou ter muito cuidado de dizer isso de uma forma muito clara. Eu não estou dizendo que o Saddam Hussein era um cara legal. Eu não estou dizendo que o Talibã era um pessoal legal. Não estou dizendo que o Gaddafi era um cara legal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas a forma como foi feita a intervenção para supostamente salvar a população local jogou esses países em 20 anos de guerra. Então, tampouco solucionou. Então, a gente vai precisar pensar numa nova forma, num novo pacto, sinceramente. Agora, qual é o grande problema? É que nós vivemos hoje uma ruptura total da confiança entre as grandes potências. Então, duas coisas que eu sempre brinco, meu escritório fica dentro da ONU, tá? Eu sempre brinco lá, brinco, é horrível dizer essa palavra. Se a ONU tivesse que ser criada hoje, não sei se os países chegariam a um acordo para isso. Ponto número 2. E essa é a fala já de domingo, agora estou já confundindo as falas. Mas se a gente tivesse que sentar e fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje, eu não sei se ela sairia. Ou sairia do jeito que foi feita, né? Mas eu duvido até mesmo que a gente chegaria aos consensos que conseguiram chegar em 1948, de tão profundo que é a desconfiança internacional e a ruptura entre os Estados. Claro, bom, volta em domingo, a gente continua essa conversa. Mas o sistema econômico sempre conta o seu jeito. Né? Sempre conta o seu jeito. Vamos lá para a foto? Vamos lá para a foto. Mas alguém tinha mais alguma pergunta? Porque daí eu posso fazer a pergunta e emendar. Aqui, uma última pergunta. E tem lá também. Oi, eu queria, por favor, o microfone aqui. Nós vamos terminar mesmo. Uma pergunta. Vamos tentar também ser. Vamos. Alô? Oi? Eu queria que só fosse bem sucinto. Eu só queria perguntar o seguinte. As pessoas, eu acho que elas não querem mudar de lugar. Elas mudam por uma necessidade muito grande. Que o medo lá dentro é pior do que o medo que elas vão enfrentar lá fora. A coisa que deveria acontecer no mundo é que todos os países que pudessem ajudar, você disse que nos países ricos são o lugar que menos tem pessoas refugiadas e imigrantes. Eu vou contar um relato do Centro Espírita Amor e Fraternidade, quando fazia campanha Alta de Souza. Ia uma caminhoneta e um punhado de gente para fazer coleta de alimentos para montar a cesta básica para os pobres nas casas. Enquanto estava fazendo a campanha nos bairros mais afastados, a caminhonete voltava cheinha. Quando chegava no centro da cidade, a caminhonete chegava vazia, não conseguia montar nem 3 cestas básicas. Porque o lugar onde moram os ricos, os portões são lacrados, não tem jeito de você pedir nem 1 quilo de arroz. Esse é o fato. Agora, na realidade, o que falta nesse mundo é essa vontade política mesmo, de melhorar a vida no lugar onde a pessoa está, no lugar onde ele vive, para que ele tenha condições de viver dignamente lá. Eu acho que ninguém quer mudar do seu país, largar sua história, suas fotos de família, sua cultura, para ir para um lugar desconhecido, onde ele não fala nem a língua e nem sabe como vai ser recebido. Então, o mundo tinha que mudar nesse sentido aí. Mas eu acho que, como você falou, o mundo está muito dividido e muito egoísta. Está muito difícil de acontecer isso. Obrigado. E isso a gente tem que lutar contra esse egoísmo humano, rapidamente, antes que o mundo se destrua. Antes que o Leviatã, o lobo do homem, mate o homem, um por um, e não deixa nem rastro. Obrigado, filho. Você tem 1 minuto. Menos até. Lembra que eu falei que o muro era sobre a percepção de segurança e não de segurança? Essa aqui é uma foto da fronteira entre a Hungria, onde estão aquelas pessoas, e a Alemanha Oriental. Isso foi antes de cair o Muro de Berlim.
antes, é o piquenique das primaveras húngaras. Aquele soldado ali, eu encontrei com ele. Não naquela época, um húngaro, aquele lá. E eu levei a foto para ele. Ele já é um senhor, aposentado. Eu levei a foto para ele, na verdade, para ele autografar. Quando eu soube que era ele, eu falei, vou levar essa foto, ele vai autografar. Autografou, eu falei, por que o senhor abriu? Porque ele foi... Essa é a verdadeira queda do Muro de Berlim, que não foi em Berlim. E ele falou, bom, eu não tinha opção, eu era o chefe, tinha mais 3 soldados e tinha 10 mil pessoas diante de mim. Eu tinha que abrir. Eu falei, mas se não abrisse, eu perguntei, e a parte elétrica da cerca? Ele falou, então, fazia meses que não estava funcionando. Ou seja, a cortina de ferro estava desligada meses antes dela cair. Ela não caiu. E aquilo ali era só uma percepção de segurança, uma percepção de divisão no mundo. Jamil Chad, brigadíssimo.